Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador. Seja sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículo do 15 ao 26. E a palavra de Deus nos fala: naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhes um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Nós vemos que Jesus estava expulsando os demônios, mas os seus adversários judeus, os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, como sempre, não acreditavam que era o Filho de Deus, o Messias, que estava ali diante deles, operando essa graça, operando um milagre na vida dessas pessoas que eram atormentadas. E lhes falam que é por Beelzebu, o príncipe do demônio, que o Cristo expulsava os demônios. Vejamos, meus irmãos, a ousadia dessas pessoas dos corações duros. Além de não reconhecer que o Filho de Deus está ali diante deles, operando milagres, eles acusam que é por nome de Satanás, Beelzebu, que o próprio Cristo está expulsando. Então Jesus lhes fala que todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá viver o seu reino? Nós vemos, meus irmãos, que Satanás é aquele que divide. Divide por quê? Porque aquelas pessoas fracas, para que seja mais fácil deles destruí-la. E Jesus deixa muito claro isso, que a divisão, quanto mais se divide, mais fraco as pessoas ficam. E casa sobre casa cairá. Não se sustenta um reino dividido. Por isso que ali no Cristo estava agindo pela ação de Deus, pelo dedo de Deus. E Jesus lhe fala: se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou para aquele povo. Mas eles não queriam ver o reino de Deus. A graça de Deus estava diante dele, o Filho de Deus, o Messias, aquele que eles tantos esperavam, mas por causa dos seus corações duros, eles não reconheciam a graça.
era muito mais fácil dizer que era em nome do demônio que o Cristo expulsava os demônios. E, meus irmãos, é triste de ver isso, dessa situação. O que é que o coração duro não cega as pessoas de forma que eles não conseguem ver a ação de Deus no dia a dia, na vida de cada um de nós. Nós precisamos ter esse coração aberto para que nós consigamos ver a ação de Deus na vida de cada um. Nós vemos a dificuldade qual o mundo apresenta hoje, essas trevas desse mundo, dessa escuridão que está acontecendo, que as pessoas estão perdidas, sem luz. Por quê? Por causa da dureza dos seus corações. Porque se afastaram de Deus, porque se afastaram do reino de Deus. E Jesus lhes fala, é por Deus, pelo dedo de Deus que ele opera esses milagres. E quem não recolhe com ele, dispersa. Portanto, meus irmãos, tomamos cuidado com a divisão. Tomamos cuidado com as pessoas que querem dividir, porque essas pessoas não estão agindo em nome de Deus. Muitas vezes elas podem até falar em nome de Deus, mas é a ação de Satanás, a ação do demônio que está por trás de tudo. Porque a ação de Deus é de união, que se mantenha junto. Porque quanto mais junto a gente está, mais forte a gente fica. É igual ele conta essa situação. Quando um homem forte e bem guardado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence e arranca a armadura igual ele confiava e reparte o que roubou. Ele estava seguro das coisas do mundo. O seu coração não estava, sua vida não estava guardada em Deus. Ele estava guardado apenas pelas coisas do mundo. E chega alguém mais forte do que ele e toma tudo o que ele pensa que tem. Portanto, meus irmãos, cuidado. Cuidado com as nossas vidas, para que não aconteça o que aconteceu com esses demônios, que ao serem expulsos, mas a pessoa volta. Quando ele volta com mais força. Se a pessoa não estiver firme na oração, firme no reconhecimento com Deus, na vivência com Deus, a sua vida está aberta às ações do demônio. Portanto, meus irmãos, sejamos vigilantes e com o coração aberto e contrito em oração a Deus, para que nós possamos reconhecer que realmente Deus, o reino de Deus, está presente na vida de cada um de nós. Consigamos perceber os sinais de Deus em nossas vidas. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.